Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Pratos e Histórias. Eu sou o professor Max e eu vou guiá-los nessa jornada de conhecimento, onde vamos aprender um pouco mais sobre a formação da cozinha brasileira. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você quer conhecer mais sobre a gastronomia, cultura do nosso povo, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu colocar um novo vídeo, um novo estudo dessa série, você ser avisado pelo YouTube. Muito bem? Vamos começar? Então nós vamos iniciar hoje o nosso estudo falando a respeito da primeira cozinha brasileira, que é a nossa identidade gastronômica. A cozinha indígena é a nossa primeira cozinha, a qual os portugueses encontraram ao chegar ao Brasil. A prova dessa afirmação está na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral, datada de 24 de abril de 1500. Nesse documento histórico encontramos o primeiro relato sobre a alimentação na terra de Vera Cruz. Muito bem. Então, aqui eu percebo que o Brasil ele já possuía uma cozinha. Quando os portugueses chegaram, eles já encontraram aqui o índio cozinhando. E ele tinha ali a sua cozinha com as suas características, com os seus sabores e peculiaridades. E dentro dessa série de estudos, nós vamos entender melhor, um pouco mais, sobre a forma de cozinhar do índio, a forma de temperar. Vocês vão ficar impactados com o conhecimento dessa série de estudos. E agora nós vamos, de fato, ler essa carta, né? Um trecho dessa carta de Pero Vaz de Caminha. Então tá aí a imagem de Pero Vaz de Caminha, que eu mesmo restaurei aqui para deixar a nossa palestra aqui um pouco mais dinâmica, né? Mais interessante. Ele foi escrivão e ele narrou aquele episódio ali da chegada dos portugueses ao Brasil. Ele contou também ali um pouco sobre a gastronomia. Nós vamos nos deter aqui nessa questão gastronômica, a respeito do que ele falou sobre a gastronomia dos indígenas. E aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem da carta de Pero Vaz de Caminha. Dizem que em cada casa se recolhiam de 30 a 40 pessoas, que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda, que eles tinham a saber muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Vocês vão perceber aqui até o final deste estudo que esse inhame aqui na verdade não era inhame. Foi descrito por Pero Vaz de Caminha como inhame. Vocês vão ver lá na frente o que era esse inhame. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi e nem vaca, nem cabra e nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. Então, os portugueses, eles ficaram admirados em perceber que o índio não plantava, que o índio ele não criava animais para o consumo, e que o que ele fazia era simplesmente pegar aquilo que a natureza por si só lançava, que eram as frutas. Ele caçava, ele pescava. Eles ficaram muito admirados com isso, porque lá em Portugal eles tinham sim o hábito de plantar e de criar animais para o abate. Agora nós já temos aqui alguns pontos a serem discutidos. Primeiro ponto: o Brasil já possuía cozinha ou esta só veio com os portugueses? Lembrando que o simples fato de os portugueses terem vindo para o Brasil e terem implantado, por exemplo, né, a sua religião, alguns costumes, por si só não quer dizer que eles também
trouxeram a sua cozinha aqui para o Brasil. O Brasil ele já tinha a sua cozinha, a cozinha indígena, com as suas características, os seus sabores, e vocês vão entender isso um pouco mais para frente nos estudos posteriores, como que era a forma dos índios cozinharem. Nós vamos falar a respeito dos instrumentos que eles usavam, né, os seus equipamentos, a sua forma de fazer cozinha. Mas sim, o Brasil ele já possuía a sua cozinha, que de fato é a nossa primeira cozinha, a nossa identidade gastronômica. Que tipo de inhame era esse consumido pelos índios, que foi descrito lá por Pero Vaz de Caminha? Quando Caminha falava de inhame, ele se referia à mandioca. Essa sim, era a raiz que alimentava o brasileiro e alimenta. Nesse sentido, afirmava Pero de Magalhães Gandavo, que o que lá se come em lugar de pão é farinha de pau. Esta se faz da raiz de uma planta que se chama mandioca, a qual é como inhame. Então aquele inhame, na verdade não era inhame, era mandioca, que é considerada aí a rainha do Brasil. E nós vamos ter um documentário, né, um estudo falando só a respeito da mandioca. Vamos falar a respeito mais da sua origem, da sua importância para o Brasil. É um produto de subsistência, vocês vão entender aqui dentro desse estudo, que não é só um produto que nos traz prazer, que nos traz aquela substância, né? Mas é de subsistência. Vocês vão entender aqui dentro desse estudo. Em relação à mandioca, esse alimento milenar e extraordinário, que até hoje é a base da alimentação brasileira, podemos classificá-las de maneira geral em dois tipos: doces e amargas. As variedades doces, consideradas não venenosas, recebem diferentes nomes conforme a região do Brasil. São chamadas de macaxeira no norte e de aipim no Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então nós temos dois tipos de mandioca: as doces e as amargas. As mandiocas doces, elas podem possuir nomes diferentes a depender da região que você mora. Eu, por exemplo, sou mineiro, né? Sou natural de Minas Gerais, e para mim tudo é mandioca, não faz diferença. Agora, se você mora no Nordeste, de repente aí em outro lugar, possa ser que você chame por nomes diferentes. Escreva aí nos comentários como é que você chama a mandioca doce. Bom, elas podem ser consumidas cozidas, transformadas em deliciosas farinhas brancas ou utilizadas em uma variedade de bolos. Já as mandiocas amargas, também conhecidas como bravas ou venenosas, são ricas em amido, mas contêm ácido cianídrico, que é tóxico. Por isso, necessitam de um preparo especial antes de serem consumidas. Então, isso é algo extremamente importante para nós entendermos um pouco sobre o Ameraba, né? Com a sua sabedoria. Como é que o índio ele dominava essa técnica de saber distinguir entre as mandiocas e também saber trabalhar com esse ácido que é tóxico? Não é interessante? A gente vê que tem uma ciência por trás disso. E o índio ele já dominava essas técnicas. Isso nos mostra a importância que tem em entendermos a cultura do nosso país, em sabermos como funcionavam os processos. Vamos falar um pouco aqui sobre a mandioca, a rainha do Brasil. Com os indígenas, os portugueses aprenderam a processar essa raiz preciosa e logo se renderam ao seu sabor. Foram os índios que aprenderam a trabalhar com a mandioca? Não, foram os portugueses. Eles aprenderam com os índios. Olha aí. Olha o pessoal lá de Portugal tomando aula com os índios para aprender a trabalhar com a mandioca. Olha que interessante. É isso que torna a nossa gastronomia tão rica. Então, o que aconteceu com os portugueses?
depois que eles começaram a interagir com a mandioca, eles se renderam ao seu sabor. Eles ficaram encantados com o sabor da mandioca. E isso os levou a aprimorar as casas de farinha, introduzindo máquinas e equipamentos. Aqui agora também a gente já reconhece a importância dos portugueses, porque eles trouxeram suas máquinas, os seus equipamentos, eles aprimoraram as casas de farinha e eles fizeram a coisa acontecer. E hoje a gente vai no supermercado, a gente tem uma tapioca, a gente tem aí um beiju, a gente tem aí vários subprodutos da mandioca de forma fácil na gôndola do supermercado, com a data de validade estendida, devido a essa ajuda, né, dos portugueses. Mas também, se não fosse através dos índios, talvez a gente nunca teria conhecido aí os produtos que a gente conhece hoje, que são derivados da mandioca. A mandioca tornou-se um alimento essencial, capaz de encher o bucho e sustentar longas viagens, sejam em território brasileiro, português ou nas expedições ao continente africano em busca de mão de obra escrava. Os pães portugueses, seus biscoitos e carnes não suportarão as viagens delongadas. Imagine só, naquela época, sem os sistemas que nós temos hoje de refrigeração. Hoje nós temos navios, por exemplo, que você pode transportar carnes, bebidas, tudo fica geladinho lá dentro, né, do refrigerador. Mas naquela época não tinha. Então a farinha ela teve uma importância muito grande nesta época, porque os pães dos portugueses, né, os seus biscoitos, as suas carnes, eles não suportavam as viagens. Então aí que entrou a importância da farinha de mandioca já como um produto de subsistência, um produto forte que aguentava longas viagens sem se deteriorar, né, sem perder. Então a gente já vê desde o começo a importância que a mandioca teve. Agora uma curiosidade. A história conta que quando o escravo era adquirido, logo que embarcado no navio negreiro, recebia um kit de sobrevivência chamado de carapetal, que era feito de um punhado de milho e um punhado maior de farinha. Tá aí essa imagem aí. Eu criei essa imagem com inteligência artificial para tentar representar o que seria esse carapetal, né? Procurei sobre essa imagem no Google, não achei e resolvi criar aí uma imagem só para trazer um pouco mais de ilustração aqui para a nossa palestra. Então, olha a importância da mandioca. Então, os portugueses, por exemplo, iam fazer suas viagens, né? Quando teve lá a escravização, o escravo, para ele sobreviver dentro dessa viagem, ele já recebia ali um kit de sobrevivência, que era esse carapetal. E o que tinha dentro desse kit? Milho e mandioca. Interessante que o texto fala que tinha um punhado maior de farinha, ou seja, a farinha de mandioca, aí mais uma vez, suprindo a necessidade do povo. Então é um alimento de subsistência, é um alimento que alimentava e que alimenta o povo brasileiro, é a base da nossa alimentação. Nós vamos ter um estudo só falando sobre a mandioca. Vai ser muito interessante. Então você precisa estar inscrito nesse canal para você receber aí a notificação desse estudo. Então, pessoal, eu vou finalizar o estudo de hoje por aqui e no próximo capítulo dessa série nós vamos falar de algo mais interessante ainda. Quais eram os utensílios da cozinha indígena? Vamos falar a respeito do moquém, que era uma grelha que os índios usavam para assar carne. O índio não tinha air fry, né? Não tinha micro-ondas. Como é que ele aquecia seus alimentos? Vamos falar a respeito da forma que ele temperava a comida, como é que era o tempero do índio. Tudo isso nós vamos ver no próximo estudo. Então, se você quer participar, quer assistir, já deixa aí o seu comentário, fala o que você achou desse trabalho. Mostra o seu apoio aí para nós compartilhando esse vídeo. Então, um abraço e eu espero vocês no nosso próximo capítulo.